Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, aqueles que nos assistem, aquelas que nos assistem para a TV Sinal. Primeiro, quero agradecer à bancada do PMDB e do PT, que compõem a bancada de oposição, por ter me conferido a possibilidade de, por mais um ano, liderar a oposição nessa casa, deputada Maria Vitória, Vossa Excelência que retorna, e aos deputados que pela primeira vez estão aqui, cumprimentá-los e desejar-lhes que tenhamos um bom debate, com a dureza que muitas vezes se faz necessária pelas posições diferentes, mas, obviamente, senhores deputados e senhoras deputadas, com o respeito que eu entendo ser o princípio da Assembleia Legislativa. É óbvio que nós, por muitas vezes, sabemos que alguns debates são feitos no calor da emoção. Mas, nesse 17º ano que estou na Assembleia Legislativa, eu sempre repito a mesma coisa, que, aliás, a minha e certamente a mãe de muitos dos senhores e das senhoras ensinou, deputado Homero. Respeito é bom e eu gosto. E quem respeita é respeitado. Quem não respeita não merece ser respeitado. Quem acha que a tribuna é um boteco de 2 horas da madrugada para xingar, berrar, falar besteira, será, obviamente, tratado da mesma maneira. Porque não há face esquerda dada pela covardia. Se ela é dada, como diz Cristo, ela tem que ser dada pela generosidade e pela compreensão, e nunca pela covardia. E a covardia não pode ser pauta de quem se propõe a estar nessa casa, e muito menos de quem se propõe a estar na oposição. Então, espero que nós tenhamos todos o respeito necessário e um bom ano e um bom período para que tenhamos aqui a justificada, obviamente, expectativa da população paranaense que nos concedeu, entre 12 milhões, 10 milhões de habitantes, o privilégio de podermos ocupar uma das 54 cadeiras da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, que custa aos cofres públicos, todos os anos, quase R$1 bilhão. E certamente é um valor bastante significativo e que deve ser devolvido no sentido do trabalho, devolvido a toda a população paranaense com os debates que faremos aqui. Eu quero aqui também, senhor presidente, obviamente que fazer considerações, deputado Lemos, ao projeto de lei, ainda projeto, anteprojeto, que não está nem numerado, de 2019, chamado Projeto de Lei Anticrime, enviado ontem, ou apresentado ontem, pelo ministro Moro, e que tem uma série de previsões que já foram abordadas aqui pelos senhores deputados que me antecederam, e que nós temos preocupações que ontem, já durante o período da noite, após ler uma parte, pelo menos, do projeto, chegavam até mim e chegam até alguns deputados e algumas deputadas, professor Tercílio, Vossa Excelência, que é um deputado já de 3º mandato aqui nessa casa, e que esteve conosco na Comissão de Direitos Humanos durante os últimos 4 anos. Algumas coisas que me chamam a atenção no projeto e que já há alguns anos estão sendo debatidas, dizem respeito, deputado Homero, Vossa Excelência, que estreou na tribuna hoje, eu lembrava que, quando o senhor fala da história, Homero é o grande, talvez o primeiro grande escritor, ainda que muitas vezes mitológico, da literatura moderna e da literatura antiga. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que tanto Ilíada como Odisseia são talvez as melhores obras para retratar uma parte da nossa civilização. Então, espero que nós estejamos sempre em sintonia com a história
e com tudo que ela representa, desde que foi um grego, mas um grego nascido em Esmirna, na atual Turquia, né? E que fez, talvez, da sua vida uma referência à aproximação dos deuses com os homens, que às vezes nós tentamos fazer aqui e sempre nos damos mal quando tentamos fazer isso. Mas eu vejo no projeto que veio, e o anteprojeto que veio para ser debatido pelo Congresso Nacional, que é o espaço legítimo do debate, algumas situações que me preocupam, senhor presidente. O ministro Sérgio Moro manda um projeto que diz que é o projeto da lei anticrime, mas não faz nenhuma referência, por exemplo, a cumprir já a lei que existe, que é a lei de execuções penais. E aqueles que são delegados sabem do que eu estou falando. A lei que diz que você tem que segregar a massa carcerária, fazer a separação pela origem, deputado Pacheco, dos crimes cometidos, fazer a progressão pela possibilidade, inclusive, que nós temos de penas alternativas, ter na justiça restaurativa uma ferramenta para que possamos reduzir uma massa carcerária que hoje chega a 750 mil presos e que muito rapidamente, hoje ocupamos a terceira maior massa carcerária do mundo, passamos a Rússia e muito rapidamente poderemos ultrapassar a China. Ah, isso é conversa de direitos humanos? Não, isso é racionalização da economia. Preso custa, e custa muito, ainda que fique amontoado, ainda que se roube, e eu falei isso durante 5 anos, se roube na marmita que se apresenta dentro da penitenciária e na cadeia, as empresas que fazem a entrega de comida nas penitenciárias e nas cadeias roubam o Estado, porque apresentam um cardápio diferente daquele para o qual é contratado, um peso diferente daquele para o qual é contratado, uma entrega diferente para a qual é contratada. O preso é uma fonte de recursos inesgotável para o advogado, para o tráfico, para a entrega de equipamentos de segurança, para o judiciário de forma geral, porque enquanto preso sempre terá que alguém se preocupar em retirá-lo de lá, para as suas famílias. Então o sistema é o contrário. O senhor Sérgio Moro deveria se preocupar em pensar que nós temos que ter piso nacional de segurança pública para policiais do Acre, do Amapá, do Amazonas, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, terem a dignidade de trabalhar sem precisar fazer bico, terem pecúlios para que, quando morram, as suas famílias não fiquem à míngua, como ficam hoje, esperando por 1, 2, 3 anos para receber 100 mil reais. Deveria pensar na humanização da polícia, deveria pensar nas delegacias especializadas, deveria pensar que preso não pode cumprir pena em delegacia porque policial não pode virar babá de preso, mas não pensa nisso. Fala no punitivismo porque é isso que talvez o YouTube esteja falando tanto. Apresenta um projeto anticorrupção, falando do Caixa 2, e perdoa a Onyx Lorenzoni, que é uma contradição. Fala, a meu ver, porque talvez assista muito o CSI, que nós precisamos fazer o Primark, que é uma coisa boa, quando nos Estados Unidos sabemos que isso está sendo condenado porque 90% dos presos, me diz aqui o deputado Requião, estão lá por essas condições, que presos negros têm muito menos condições de acessarem a essa modalidade do que presos brancos, que bons advogados tiram, sim, presos da cadeia, mas poucos têm bons advogados. E, obviamente, que nós vamos fazer esse debate, como eu falei, com o respeito que ele merece, e o respeito a quem o apresentou, e com as divergências que nós temos. Mas nada poderia ser mais simbólico do que a apresentação deste anteprojeto ter sido feita ao lado do presidente da Câmara Federal, que responde ou é acusado de processo por corrupção, e do senhor Bolsonaro, que tem acusações
Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Para concluir. Obrigado, senhor presidente. Nada mais simbólico que apresentar o projeto anticorrupção ao lado do senhor Rodrigo Maia e o projeto de combate às milícias ao lado do senhor Bolsonaro. Talvez esse seja o paradigma do senhor Sérgio Moro. Se for, nós vamos combater. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.